Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de número 7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E o tema desta mensagem hoje é oração objetiva. Oração objetiva. E eu quero pontuar justamente sobre oração. Aí você vai dizer assim, mas missionária Regina, não tem assim, uma novidade. Quando a gente fala de oração, já tem esse entendimento de que é falar com Deus. Sim, realmente, orar é falar com Deus. É onde nós podemos ter esse relacionamento, né, de intimidade, dependendo do grau, da intensidade dessa oração, do teor dessa oração, nós podemos gerar, nós podemos dizer assim, um relacionamento de intimidade com o Pai. E só a questão de orar não vai definir que eu tenho intimidade com Deus. Vai depender da minha obediência, ou seja, a minha oração ela tem que estar pautada na palavra de Deus, ou seja, nos princípios que Deus estabeleceu para mim, para nós. Porque não adianta eu fazer uma oração, mas eu estou totalmente desconectada, vamos usar essa linguagem, né? Totalmente desconectada com a vontade de Deus, com os princípios que Ele estabeleceu. Exemplo, eu vou orar, eu posso fazer uma oração assim que quem ouviu fala, gente, mas que oração profunda. Mas o meu coração, né, dando um exemplo, mas o coração dele está com ressentimento, está com mágoa. Ele fala assim, não, eu faço uma oração linda, mas essa oração não vai tocar. Deus não vai atender uma oração de um coração que tem ressentimento, que tem mágoa, porque eu não estou pautada nos princípios da palavra de Deus, que é algo que Deus deixou bem claro, que uma oração de um coração que não perdoa, que tem ressentimento, não tem como Deus ouvir, não tem como Deus atender. Cria-se uma barreira. Isso é um exemplo claro. Então, eu quero destacar hoje sobre essa questão da oração objetiva. Então, quando eu tenho um objetivo nessa oração, mesmo que Deus venha fazer de uma forma diferente do que eu imaginei, do que eu desejei, mas a minha oração ela foi com um objetivo. Mas é interessante que quando fala de objetividade, eu estou dizendo, não, eu estou orando ao Pai, mas eu estou deixando que seja feita a vontade dEle. Todavia, tem que ser feita a vontade do Senhor, que é melhor. Não existe a nossa vontade diante da vontade de Deus, não se compara. A vontade de Deus ela é muito melhor. E aqui, neste versículo, quando fala assim, pedir e dar-se-vos-á. Quando você vai numa padaria, né, você chega, né, um comércio para comprar alguma coisa, você já vai sabendo o que você vai pedir, o que você vai buscar, o que você vai comprar. Você não chega num local e fica parado esperando o vendedor falar para você o que você tem que levar. Você já vai, tem uns até que leva, a gente vai no mercado, a gente já vai com aquela listinha. Para poder chegar ali e fazer aquelas compras, mesmo que compre outras coisas, mas a lista tem que colocar, o que está na lista tem que colocar no carrinho, porque é aquilo que é necessário, que eu preciso. Porque eu posso estar lá, na minha lista tem que comprar sal, tem que comprar açúcar. Eu vou comprar outras coisas e não comprar o sal, depois vai chegar na hora, quando for fazer a comida, vai fazer muita falta.
porque o tempero, ou açúcar para adoçar. E assim nós podemos usar essa ilustração para falar sobre também quando nós pedimos a nossa oração, quando nós colocamos diante de Deus as nossas petições. As nossas petições ela tem que ser objetiva, sim. Porque, sabe, tem coisas que a gente acaba não usufruindo, não vivendo, porque a gente não ora da maneira certa, da maneira correta. Mesma coisa, não, eu quero um carro, eu quero um carro, mas não tem nem carteira de motorista. Então eu estou orando, eu estou pedindo errado. Peraí, como é que eu quero um carro? Eu primeiro tenho que precisar da carteira. Preciso entrar numa autoescola, preciso, para depois sim eu ter o carro. Senão, o que vai acontecer? Mesmo que eu saiba dirigir, mas se eu não tiver carteira, está errado. Então a gente tem que fazer o pedido da maneira certa, da maneira correta. E aí começa a falar assim, mas como é que eu vou orar certo, missionária Regina? É complicado. Não. A palavra de Deus é justamente para isso, para descomplicar. Porque aí quando a gente ora, mas pautado na palavra de Deus, nós vamos orar da maneira correta. Pedindo a Deus, e porque ali a palavra de Deus nos dá uma orientação. Quantas pessoas que estão sofrendo na área sentimental, porque não foram objetivas. Fizeram uma oração, mas foi algo assim, visando, sabe? Algo assim muito superficial. E aí tem que pedir as coisas com detalhes. Sabe? Pedir ao Senhor, orar ao Senhor e colocar diante do Senhor, especificar ao Senhor. Porque, para depois falar, ai meu Deus, por que eu fui pedir? Por que eu fui... Né? Aí depois querer reclamar. As pessoas ficavam reclamando, murmurando, culpando Deus, e Deus não tem culpa de nada. Foi porque eu pedi mal, eu não orei direito, eu não soube orar, eu não soube especificar. Eu fiz uma oração, mas uma oração que não ficou pautada nos princípios que a palavra de Deus estabelece. Aí com isso o que aconteceu? Acabou não acontecendo do jeito que muitas vezes pensou que fosse acontecer. Não, vai ser algo que Deus vai me dar. E quando aconteceu, não foi nada daquilo. Que decepção. Que decepção, que frustração. Porque não foi uma oração, sabe, com a essência, com o perfume da palavra de Deus. Ou seja, com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Porque as bênçãos de Deus, ela enriquecem. Enriquecem, não acrescenta dores. Aí tem coisa que a gente fica, meu Deus, mas não foi, Deus não tem culpa de nada, foi porque eu não soube pedir, eu me precipitei, eu achei que, não, é desse jeito que vai dar certo, que vai ser bom, e chega na hora não é nada disso. Quantos relacionamentos, pessoas que, não, mas é esse, Deus tem que me dar esse. E começa a orar, Deus, eu quero é ele. Chega na hora, aí começa o namoro. Ah, que mel, que doce. Pessoa amável, agradável, aquele romantismo. Tá vendo? É esse. Mas não procurou por uma coisa, quando a gente ora com objetividade, sabe, sendo objetivo, Deus ele fala conosco, a gente ouve a voz de Deus. E Deus vai nos orientando e vai como se fosse modelando a nossa oração. Então, mesmo que você colocou algo diante de Deus, então está aquela pedra bruta. Aí, conforme nós vamos orando, aí Deus vai lapidando, ele vai moldando. E nessa modelagem, aí a gente vai começando a ver a forma. Aí, não, peraí. Aí Deus começa a mostrar, aí você começa a entender, o Espírito Santo começa a falar, olha minha filha, cuidado. Aí começa a te orientando. Aí você vai seguindo ali, como se fosse aquelas placas, não é? Quando a gente pega e vai, quando você vai para um determinado lugar e vai ali ter as placas direcionando, e aí você vai entendendo, você vai seguindo, vai dando certinho, vai fluindo as coisas. Aí quando é um lugar perigoso, aí o Espírito Santo, aí a palavra de Deus ela vai começar a te dar uns alertas, ó, cuidado, não vira, não vai por aí não. Ei, esse aí não se relaciona não, que esse daí é laço, é seta. Deus não está nesse negócio não. Não vai glorificar não.
é sofrimento. Aí você já, opa, mas quando a pessoa tá tão, sabe, deixa o emocional, a empolgação, aí fica, sabe, cria aquela, a mente já começa a viajar, começa a pensar, aí chega na hora e não ouve Deus, não ouve, ouve a voz do coração, sabe? Aí depois daquela pessoa, tô dando um exemplo aqui na área sentimental, mas tem outras áreas, aí depois daquela pessoa se revela aquilo que parecia ser um príncipe, parece, sabe, depois você vê que é um lobo vestido de ovelha, uma pessoa totalmente oprimida, uma pessoa totalmente demoniada, uma pessoa totalmente é, é, pessoa agressiva, sabe? Não é nada daquilo. Que decepção. Que decepção. Aí depois que você vai acordar, aí desperta, sabe? Os olhos espirituais se abrem. Mas quando é triste, quando se abre tarde demais. E Deus falou, sabe? Tentou te alertar, te despertar e nada. Não quis ouvir. Não quis enxergar a realidade que estava diante dos seus olhos. Aí depois vem o sofrimento, porque aquela decepção. E aí para desfazer tudo aquilo, que já foi até um determinado ponto, e depois para poder recuar, para poder, sabe, se livrar daquele laço, aquele tropeço, uma pedra de tropeço, sabe, aquela mala. E Deus é tão misericórdia que ainda dá graça e ainda tem o livramento. Mas tem pessoas que ainda culpam Deus. Aí culpa Deus, aí começa a querer arrumar culpado. Mas o culpado foi a pessoa que não procurou fazer uma oração objetiva, alicerçada na palavra de Deus e deixando ser o quê? Modelada, né? Pelo Espírito Santo, pelo Senhor. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então a gente tem que aprender essa oração que você coloca diante de Deus. Sim, tem as nossas necessidades. Espiritual, emocional, área sentimental, algo precisa que Deus vai tratar. Então, área financeira. Não é pecado orar pelas suas finanças, para a vida, né, financeira. Todas as áreas, relacionamentos, esse ambiente de trabalho, ambiente familiar, tudo. Apresentando tudo, colocando os sonhos que você tem, sonhos, objetivos, e colocar tudo diante do Senhor. Mas tem que ter tudo com sabedoria. E Deus vai estar te direcionando. E Deus vai estar te dando graça. Então, essa oração objetiva é uma oração que você faz alicerçada na palavra, né? Com a essência da palavra, porque aí você vai estar, o que vai estar sendo modelado. Então, se tem alguma coisa, não, peraí, isso aqui, aí você vai ver, deve ter aquela lista, né? Aí depois você vai ver que Deus muda totalmente, ou algumas coisas permanecem da lista, outras não. Ou Deus acrescenta, ou o Senhor tira, ou o Senhor dá uma nova lista. Zera tudo, porque tem que ser tudo de acordo com a vontade de Deus. Agora tem que orar sempre, orar sem cessar. Então, como diz aqui, ó, pedi e dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei, abrir-se-vos-á. Aí versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Aí ele vai dizer aqui no versículo 9, qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que neles pedirem? Portanto, tudo que vos queres que vos homens vos faça, fazei-vos também, vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, essa palavra que eu quero deixar para você hoje. Pedir, né, oração objetiva. Mas uma oração que é modelada pelo Senhor. Então, que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, hein? Inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.